Você também tem alguma dificuldade de compatibilizar a ideia de que Deus é soberano com a ideia de que o homem é livre e, consequentemente, responsável pelas suas atitudes? Essa aparente tensão entre a soberania divina e a liberdade humana é o que está por trás da controvérsia secular entre calvinistas e arminianos no meio protestante. Mas o que muitos não sabem é que existe um sistema de pensamento que permite conciliar melhor as ideias de que Deus é 100% soberano e o homem é 100% livre e responsável. E o nome desse sistema de pensamento é molinismo. Eu já tratei sobre o molinismo em alguns outros vídeos aqui no canal, mas agora é o momento de eu explicar de forma um pouco mais detalhada os 3 momentos do conhecimento de Deus na perspectiva molinista. E como o molinismo faz para resolver essa aparente tensão entre soberania divina e liberdade humana? O molinismo resolve essa tensão focando na presciência divina, mas não no sentido de dizer que Deus apenas conhece o filme inteiro ou já viu o filme inteiro, o que equivaleria a focar, na verdade, apenas na onisciência divina, mas sim no sentido de dizer que Deus viu todos os filmes possíveis e escolheu aquele que está de acordo com a sua vontade. Para isso, o molinismo divide o conhecimento de Deus em 3 momentos ou 3 etapas. Mas cuidado, esses momentos do conhecimento de Deus são lógicos e não cronológicos. Significa apenas uma forma de tentar compreender como se deu o processo de conhecimento e também de decisão de Deus na eternidade, ou seja, fora do tempo, ou se você preferir, antes da criação de todas as coisas e também antes da criação do tempo. Então, não é demais repetir. Esses 3 momentos do conhecimento de Deus são momentos lógicos e não cronológicos, ou seja, dizer que um momento é logicamente anterior ao outro não significa dizer que esse momento aconteceu antes do outro, porque todos esses momentos do conhecimento de Deus e também os decretos divinos de criação aconteceram ou acontecem, se você preferir, na eternidade. E eu mencionei que o foco é deslocado da vontade divina para os momentos do conhecimento de Deus, mas os decretos de Deus também são importantes no esquema molinista. Mais precisamente, os decretos divinos de criação acontecem entre o segundo momento do conhecimento de Deus e o terceiro momento do conhecimento lógico de Deus no esquema molinista. Mas vamos ao que interessa. Os 3 momentos lógicos do conhecimento de Deus são o conhecimento natural, o conhecimento médio e o conhecimento livre. E, de novo, os decretos de criação acontecem entre o segundo momento, o momento do conhecimento médio, e o terceiro momento, o momento do conhecimento livre. Aqui só um parênteses. Talvez você conheça a controvérsia entre calvinistas supralapsarianos e infralapsarianos. Essa controvérsia diz respeito ao momento lógico também do decreto da eleição. Se Deus decretou a eleição antes de decretar a queda, ou se Deus decretou a eleição após reconhecer que os homens caíram. Aí você tem uma relação com o problema do mal e você tem também um problema de indagar se Deus seria o autor do mal ou o autor do pecado. Bom, a grande questão é que, embora o calvinismo reconheça aí momentos lógicos na eternidade, toda a discussão se concentra na decisão de Deus, algo bem típico do voluntarismo calvinista. No entanto, se nós deslocarmos o foco para os momentos do conhecimento de Deus, suavizando a questão e não trabalhando tanto na perspectiva da decisão de Deus, que é a perspectiva molinista, então nós contornamos toda a problemática que está por trás dessa controvérsia específica dentro do calvinismo, por exemplo. O primeiro momento lógico é o momento do conhecimento natural de Deus. No conhecimento natural, Deus conhece basicamente 2 coisas, e a primeira delas é o conhecimento de todas as verdades necessárias, como é o caso, por exemplo, das leis da lógica. Este momento
ele é essencial ao ser de Deus. Em outras palavras, Deus não seria Deus se não tivesse o seu conhecimento natural. Ou seja, o conhecimento natural de Deus está ligado a quem Deus é e não ao que Deus quer. Além do conhecimento das verdades necessárias, o conhecimento natural de Deus também contempla o conhecimento de todas as possibilidades, ou, se você preferir, dos infinitos mundos possíveis. Isso significa todas as situações que envolvem todos os sujeitos que Deus poderia criar, não necessariamente aqueles que ele efetivamente criou, em infinitas possibilidades, ou seja, não necessariamente nas situações em que os sujeitos criados efetivamente estão. O que define este momento é a ideia do que poderia ser, observadas, obviamente, as verdades necessárias, dentre as quais as leis da lógica, e as escolhas livres dos infinitos agentes livres, dos infinitos indivíduos, nas infinitas combinações possíveis, em todos os mundos possíveis. Já o segundo momento, que é o momento logicamente anterior aos decretos divinos, lembre, é o momento do conhecimento médio, também chamado conhecimento médio contrafactual. O adjetivo contrafactual diz respeito a algo que poderia ter acontecido, e assim, conhecendo os contrafactuais, conhecendo as situações que poderiam ter sido, Deus escolhe um mundo possível dentre os muitos mundos viáveis, ou seja, todos aqueles mundos que estariam de acordo com o seu propósito, para atualizar. E o conhecimento que antecede essa decisão de Deus é o conhecimento médio contrafactual. Assim, a partir do conhecimento médio contrafactual, Deus conhece todos os mundos possíveis que estão ao seu alcance a atualizar, ou seja, todas as combinações de circunstâncias nas quais as ações de agentes livres levariam ao cumprimento dos seus planos e, em especial, o plano de redenção da humanidade por meio de Cristo. Ao contrário do conhecimento natural, o conhecimento médio representa um tipo de conhecimento que é não essencial a Deus, ou seja, Deus continuaria sendo Deus se não tivesse o seu conhecimento médio. Mas, assim como o primeiro momento, esse momento do conhecimento médio é anterior ao decreto divino de criação. O que define esse momento é a ideia do seria, ou seja, todos os mundos possíveis nos quais seria viável o cumprimento dos planos de Deus. Assim, apenas superados os momentos lógicos do conhecimento natural e do conhecimento médio, é que acontecem os decretos divinos de criação. Nos seus decretos, observadas as verdades necessárias, como, de novo, por exemplo, as leis da lógica, e respeitadas as decisões de agentes livres nas mais variadas situações, Deus decide trazer à existência um dentre muitos mundos possíveis, ou seja, este mundo no qual vivemos. Por fim, superados os momentos do conhecimento natural e do conhecimento médio, e também, logicamente, após os decretos de criação divinos, nós temos o conhecimento livre de Deus. O conhecimento livre de Deus diz respeito ao mundo criado, diz respeito às coisas contingentes, diz respeito a este, dentre muitos mundos possíveis, que Deus decidiu atualizar. Atualizar é só uma maneira erudita, filosófica, de dizer que Deus criou este mundo. Por ser relativo às coisas contingentes, o conhecimento livre, assim como o conhecimento médio, é não essencial a Deus, ou seja, Deus continuaria sendo Deus se não o tivesse. Mas, ao contrário do conhecimento médio, o conhecimento livre, ele é logicamente posterior aos decretos divinos de criação. E lembre que quando nós estamos falando do conhecimento livre de Deus, o conhecimento relativo às coisas contingentes, às coisas criadas, nós ainda estamos falando de um momento lógico do conhecimento de Deus na eternidade. Ou seja, logicamente após o decreto divino, a decisão divina de criar todas as coisas, mas ainda antes do tempo, ainda antes da criação efetiva de todas as coisas.
Como eu mencionei, o conhecimento natural diz respeito às coisas que poderiam ser, infinitas possibilidades. O conhecimento médio diz respeito a coisas que seriam, possibilidades viáveis de acordo com os planos de Deus. O conhecimento livre diz respeito a como as coisas serão, agora já considerado o decreto de criação divina ou os decretos de criação divina, e assim as coisas serão, mas elas serão por determinação de Deus, pela escolha de Deus, mas Deus cumprindo os seus desígnios por meio de agentes livres. E é assim que eu entendo que o molinismo, mais especificamente a ideia de conhecimento médio de Deus, consegue oferecer uma resposta mais adequada para aquela aparente tensão entre soberania divina e liberdade humana, mais precisamente explicando como Deus pode agir soberanamente por meio de agentes livres, ou como Deus pode cumprir soberanamente o seu plano por meio de agentes livres. Se você aguentou até aqui, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário e de compartilhar o vídeo. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.